houveram novidades publicadas a respeito daquela polêmica envolvendo o MXRF11 e a CVM, porque finalmente a CVM soltou uma decisão final. Nesse vídeo eu vou te contar toda essa treta do início ao fim para você ver o que vai acontecer com o MXRF11. Em janeiro de 2022, o fundo imobiliário publicou um fato relevante informando aí que foi notificado pela CVM, a qual essa indagava o seguinte: no entendimento dela, vou marcar aqui para você ler com calma, a distribuição de rendimentos superiores aos lucros contábeis apurados ou acumulados deve ser classificada sobre outra rubrica, como amortização de cotas ou devolução de capital aos cotistas. E com isso, a CVM estava falando para o MXRF11, ó fundo imobiliário, você está fazendo essa distribuição de rendimento da forma errada. Você tem que levar em consideração o seu lucro contábil. O que passar do lucro contábil, você tem que devolver aí em forma de devolução de capital cotista e até mesmo como amortização. Se você não sabe o que é esses termos, fica tranquilo que eu separei uma planilha que eu vou te mostrar tudo bem passo a passo. Aí vendo isso, vários investidores falaram, mas aí os fundos imobiliários vão distribuir menos rendimento, e cada um teve o seu próprio entendimento e o mercado entrou naquele alvoroço todo. Tanto que as cotações do MXRF11, quando a CVM publicou isso aqui, na verdade, quando o fundo imobiliário soltou esse fator relevante, as cotações do MXRF11 caíram bastante. E vendo isso, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, soltou uma nota de esclarecimento para explicar isso para os investidores. E olha, foi uma época bem conturbada, porque vários investidores falaram que era o fim dos fundos imobiliários. Mas vamos lá, tá aqui. Nota de esclarecimento do colegiado, e aqui eu vou ler 2 trechos e vou explicar para você com a linguagem simples de entender. O primeiro trecho é esse aqui, ó. Os fundos imobiliários têm discricionariedade para definir os valores a serem distribuídos aos cotistas, ou seja, os fundos imobiliários poderiam tranquilamente continuar distribuindo rendimento para os cotistas. Entretanto, ao apresentarem suas demonstrações financeiras, devem reconhecer a segregação dos valores distribuídos entre rendimentos e amortização de capital. Aí um pouco abaixo ela explica isso. A distribuição de valores aos cotistas que exceder o lucro contábil não deve ser classificada como rendimento, nem aumentar a rubrica de prejuízos acumulados do fundo. E com isso, a CVM esclareceu o seguinte: o fundo imobiliário ele podia sim continuar distribuindo rendimento tranquilamente para o cotista, só que ele teria que distribuir em forma de rendimento até a parte do lucro contábil. Exceder o lucro contábil, o fundo imobiliário já não podia distribuir como rendimento, ele teria que distribuir como amortização. E aí os investidores continuaram ficando loucos, né? Mas para investidor de longo prazo não mudaria muita coisa. A única coisa chata de se fazer é toda vez que houvesse aí uma amortização, a gente teria que fazer novamente um cálculo do preço médio. Mas tranquilo, por enquanto aqui eu acredito que todo mundo esteja entendendo. Se você não está entendendo, pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Mas beleza, aí repare que a gente falou sempre da parte de lucro contábil. Então agora eu vou te explicar o que é lucro contábil que a CVM está falando e também a respeito do lucro caixa. E para exemplo, temos o seguinte: um fundo imobiliário comprou um imóvel por R$1 milhão, posteriormente alugou aquele imóvel por R$10 mil mensais. E aqui eu sei que tem todas as despesas do fundo imobiliário, mas eu vou desconsiderar para fins didáticos. Está aqui respeitando a legislação. Beleza? E aqui ó, ele teve esse lucro caixa de R$10 mil, que seria esse aluguel. Aí ele fala, beleza, eu vou pegar esses R$10 mil e vou distribuir aos cotistas. Só que aqui, repare que ele não está levando em consideração a valorização ou a desvalorização do seu imóvel. E aí a CVM entra e fala, você tem sim que levar isso em consideração. Então aí a gente já entra na parte de lucro contábil. Repare que isso aqui é o lucro caixa. Quando a gente entra na parte de lucro contábil, temos o seguinte: o valor do imóvel, aí ele sofre uma reavaliação, no caso aqui negativa, de R$5 mil. Então o valor daquele imóvel seria agora de R$995 mil. Mas repare que aquele imóvel ainda está alugado por um valor de R$10 mil. E aí o que é o lucro contábil? Ele vai pegar aquele lucro caixa, né, de R$10 mil, que é o aluguel do fundo, e vai diminuir ou até mesmo somar a reavaliação aqui do imóvel do fundo. Nesse caso, então, a gente tem um lucro contábil de R$5 mil. E aí agora,
o fundo imobiliário distribui esses R$ 5.000 ou o fundo imobiliário distribui esses R$ 10.000. E o que fala aqui nesse esclarecimento da CVM é o seguinte, ó, os fundos imobiliários têm discricionariedade para distribuir os rendimentos aí tranquilamente, só que o que ultrapassar do lucro contábil, ele não pode classificar como rendimento, ele tem que classificar como amortização de capital. Então, nesse exemplo aqui em questão, teríamos rendimento de R$ 5.000 e se o fundo quisesse, ele poderia distribuir mais os outros R$ 5.000, mas não em forma de rendimento, e sim em forma de amortização de capital. E aí, várias pessoas tentaram explicar para os cotistas o que estava acontecendo, muita gente ficou meio receosa, muita gente acabou saindo dos fundos imobiliários por causa dessas interferências. Eu já digo, calma, jogue, a gente tem que jogar aí com as fichas que a gente tem, sempre focando no longo prazo e fazendo o que a gente consegue fazer, que é a diversificação de ativos e a diversificação dentre as classes de ativos, seja aqui no Brasil, seja também no exterior. E aí acabaram perdendo excelentes oportunidades aí no MXRF11, porque o fundo imobiliário, ele falou, não, mas calma aí, agora a gente vai entrar com um pedido de efeito suspensivo, e foi isso que o fundo fez, ó. Tá aqui o efeito suspensivo a respeito daquela decisão da CVM, repare que foi deferido, mas esse efeito suspensivo ele poderia cessar. Então, após muito tempo, repare que eu comecei falando lá de janeiro de 2022 e eu estou gravando aqui no dia 18 de maio de 2022 e passou todo esse período e finalmente a CVM soltou a sua decisão final, dizendo que, tá aqui, peguei do Infomoney, a CVM reconhece que distribuição de dividendos do fundo imobiliário Max Renda MXRF11 é regular, ou seja, continua tudo como era antes no quartel de Abrantes. E um detalhe importante é que essa decisão foi unânime, ó. Então continua tudo normal, o fundo imobiliário pode tranquilamente continuar distribuindo rendimentos na forma que ele vinha distribuindo rendimentos. Aqui essa decisão só soltou um ponto aqui para o administrador fiduciário do fundo imobiliário. Ele fala o seguinte, ó, ao mesmo tempo, a autarquia, que é a CVM, orientou o administrador fiduciário do fundo imobiliário a promover aprimoramentos que assegurem aos investidores clareza de que tal parcela da distribuição de lucro caixa existente, se houver, foi superior ao lucro contábil, o que acalmou, logicamente, vários investidores, porque o MXRF11 é o fundo imobiliário que mais tem cotistas aqui no país. São mais de 500 mil cotistas. E é isso, na minha visão, o MXRF11 continua sim um bom fundo imobiliário. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, eu quis trazer para você apenas essas últimas informações dessa treta do MXRF11 com a CVM. É isso, fico por aqui e até mais.